Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2015. É um domingo, o verbete de número 3.586, ele tem 9 páginas, 52 logias e 17 máximas. O tema, autorresponsabilidade somática, e foi elaborado segundo a especialidade autocompletismologia. Quem redigiu o verbete já é o veterano, professor Antônio Pitaguari. O professor Antônio Pitaguari, ele é professor universitário, tecnólogo em logística empresarial, graduado em administração, brasileiro natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1990, docente em Conscienciologia desde 1991, coautor do livro Redação e Estilística Conscienciológica, que foi publicado em 2009, e coautor do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. E ele é tetepsista desde julho de 2007. A autorresponsabilidade somática é o ato ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, gerir com autodiscernimento as influências ambientais, sociais, multidimensionais e conscienciais sobre a fisiologia humana, conjunto de sistemas de órgãos corporais e os consequentes resultados em termos de individualidade biológica, a fim de responder pelas ações, conscientes ou não, administradas, aplicadas, dedicadas, indicadas, orientadas, praticadas e sugeridas em prol do estabelecimento da base teática de bem-estar, saúde holossomática e integração corpo-consciência, com o foco no completismo existencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da saúde, os crítico-pensenes, a crítico-pensenidade, os lúcido-pensenes, a lúcido-pensenidade, os prioropensenes, a prioropensenidade. Na fatologia, a base teática da saúde holossomática, a priorização do bem-estar pessoal, o compromisso com a maxi-proexis, a autoconsciência evolutiva, o tempo e estudo necessário a ser investido para a obtenção da saúde. A saúde enquanto requisito prioritário para o cumprimento da proex. O fato de doença não ser deficiência de fármaco. A relação alimento-saúde. A relação do processamento industrial do alimento com a deteriorização dos nutrientes. A influência de tempo e da distância entre a colheita e o consumo no valor nutricional do alimento. O fato de consumidores serem capazes de forçar a mudança dos supermercados atacadistas. As multinacionais controladoras da produção alimentar do planeta, os infindáveis debates sobre os alimentos produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, a importância da saúde bucal, o fato da saúde dental resultar mais da alimentação em comparação à higiene, o cloro e o flúor na água, o ato de virar as costas para a própria saúde, a reversibilidade dos problemas de saúde, a capacidade inata de o corpo humano se curar, o microbioma, a epigenética, os procedimentos pessoais de saúde, a necessidade de novo paradigma de saúde capaz de diagnosticar a causa das doenças, a autocura lúcida, a relação da saúde física com a saúde consciencial, o comprometimento da proexis, a educação para a autonomia em saúde. A gente quer chamar a atenção que a fatologia tem 44 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só deu uma pincelada, assim, em alguns itens, a gente conta aí com debate para esclarecer os outros itens, Na parafatologia, a soltura energossomática, as autocompensações bioenergéticas, a autocura dos bloqueios energéticos, a relação da saúde física com saúde parasocial, os processos para regenerativos, o macrosoma pessoal, a saúde consciencial enquanto habilidade de desenvolvimento rumo ao complexo da maxi-proexis grupal. No detalhismo, também a gente chama atenção que tem 11 máximos, o que caracteriza assim, dá um status de bastante detalhismo ao verbete também.
Na argumentologia, tem vários parágrafos, a gente vai citar alguns também. O tratamentos, né, que é o segundo parágrafo, na verdade é o quarto parágrafo da página 22, onde ele chama a atenção do leitor para generalizações com relação à saúde e à cura, né? O parágrafo programa, no qual o verbetógrafo apresenta 4 itens importantíssimos, fundamentais, aí, no mínimo possível, né, para a definição do programa pessoal de saúde, né, para quem tem a responsabilidade aí com a sua proexis. No parágrafo depressão, o verbetógrafo também apresenta 9 possíveis exemplos de causas de depressão. E ele termina a sua argumentologia com 2 parágrafos importantes aí, proexis, a autorresponsabilidade somática eficiente, eficaz e efetiva amplia o potencial de comportamentos assistenciais e tem um mega PCN trivocabular, saúde, intenção assistencial. E, por último, ele faz um parágrafo sobre a terapeuticologia, que a gente convida todos aí para lerem, né? Na remissiologia, nós destacamos autocompromisso multidimensional, energonomia proexológica, PED-6 somático, saúde física, soma e verbaciologia. A autorresponsabilidade somática pronunciada na qualidade da individualidade biológica demonstra objetiva integração cosmoética, consciência-corpo, com foco no êxito do complexo. Você já assumiu a responsabilidade pela própria saúde? Ou ainda segue fielmente, sem qualquer contestação, as orientações de outrem? Na filmografia específica, o autor apresenta 2 fontes de referência, na bibliografia específica 3 fontes e na webgrafia 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise em Ciclo Sapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Dieta, corpo, saúde, doença, nutrição, genética, autocura, medicina, anatomia, fisiologia, terapeuta, integração, somatologia, alimentação, paragenética, crítico pensene, envelhecimento, autocriticologia, homeostaticologia e autocompletismologia. Antônia, pergunta clássica, assim, que a gente começa a tertúlia, querendo saber os bastidores, né, do verbete, e por que também você escolheu esse tema, apesar de quem te conhece sabe que você é muitíssimo interessado nessa questão de saúde, mas de qualquer modo deve ter aí um outro motivo mais íntimo seu aí, que a gente gostaria que você compartilhasse. E na elaboração do verbete também os bastidores. Beleza, boa tarde aí a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. E esse interesse, ele deriva de 2003, 2004, quando me foi prescrito estatina para reduzir o colesterol. Eu comecei a tomar estatina, tomei durante 6 meses, realmente reduziu bastante o colesterol, mas me provocou uma série de efeitos, de resultados estranhos. A cabeça não funcionava, a memória ficou ruim, faltava lucidez. E eu fui então estudar, comecei a estudar, e daí começou o interesse. O colesterol, veja, o colesterol ele é fundamental na fisiologia. Então, baixar o colesterol não é o ideal. O problema é o que está provocando. O problema é a gente descobrir a causa. Então, a partir daí eu me interessei e vi que a gente precisa ser responsável pela própria saúde. A primeira versão desse verbete ficou pronta em 2011. Em 2011 eu apresentei esse verbete lá na OIC, num evento de pesquisologia, de autopesquisa que tinha lá. Mas eu não quis mandar para cá porque ainda não estava na hora. Era difícil, eu sentia que havia muita reação, muita reatividade, muita polêmica, muito difícil. Então,
eu não quis apresentar, achei que não estava na hora. Aí deixei passar o tempo. E estou pensando aqui se eu falo, se eu não falo. Fala, pode falar. Acho que eu vou falar. As sincronicidades que aconteceram, né? Aconteceu uma coisa muito interessante. Quando chegou em 2014, eu entrei lá na Enciclosapiens, estava lá o Tiago Leandro, trabalhando em cima do verbete. Eu peguei o tema, mas não fiz. Depois ele estava trabalhando em cima do verbete, eu olhei lá o mesmo título. Eu falei, cara, que coisa interessante, você está trabalhando nisso. Aí ele falou, tu já fez esse verbete? Eu falei, fiz, mas não, é seu, faz ele. Por algum motivo, o Tiago não terminou o verbete. No início desse ano eu fui lá olhar, o verbete estava disponível. Aí eu falei, tá bom, terminar o verbete. E aí apresentei o verbete, inclusive, eu acho que essa é um sincronismo muito interessante, né? E eu queria também perguntar para o Tiago, por que você pegou esse tema e como é que você chegou nele? Isso. Ok. Então, boa tarde. Eu peguei esse tema, eu estava me sentindo assim, muito cansado, muito fraco, aos 32 anos de idade. E eu fui para umas férias aí com a minha esposa, e aí eu tive tempo para pensar alguma coisa não é certo, que aos 32 anos de idade eu chego em casa, eu tinha que dormir primeiro antes de fazer qualquer coisa. Aí eu comecei a ver o que é certo. Aí eu vi um videozinho de um brasileiro, um garotinho brasileiro, que ele começa a conversar com a mãe, acho que muita gente já viu esse vídeo, e fala assim, por que a gente está matando o polvo, a comida? Ele fala sobre nutrição, né? Mas ele pensa, mas esse peixe tinha cabeça, ele era do mar, estava vivo e a gente está consumindo. Aí eu comecei a pensar, mas é certo ser vegetariano, o que é o melhor? Vegetar? Foi aí que eu comecei a pesquisar, né? E aí eu descobri essa coisa aí da estatina também, eu descobri várias coisas, várias deficiências que a gente tem de vitamina e tal. O meu primeiro teste foi, eu comecei a tomar bastante multivitamínico, e acabou esse cansaço. Então eu falei, então se eu já estou com esse cansaço há vários anos, e não fiz nada até agora, qual é o impacto disso no meu corpo, né? E aí você vê as notícias que saem mainstream, que saem na mídia, né, sobre saúde, e depois quando você vai estudar a fundo, já tinha, por exemplo, médicos alemães curando o câncer em 1928, com coisas naturais, e como é que até hoje a gente está tentando descobrir a cura do câncer. Aí você começa a ver a indústria farmacêutica, para onde vai, aí começa... Então é um tema bastante interessante. Eu fiz várias mudanças no meu hábito, na minha maneira até a maneira pensênica, né, que eu acho que eu acabei de ver no seu verbete sobre estresse, como ele altera, né, o nosso corpo. E foi assim, aí eu comecei a fazer o verbete e tal, aí os meus trafalhos começaram a me atrapalhar, eu comecei a procrastinar, e aí quando eu vi o e-mail, a gente se encontrou, né, aqui, Tiago, eu peguei o teu verbete de volta. Eu falei, então, pelo menos agora vai, né. É isso aí, muito legal. Mas isso não tem desculpa, Tiago, você tem outros temas para fazer o seu verbete. Vou pode pegar um tema variante desse, né, Antônio? Sim, tem vários. A gente vai ajudar ele a encontrar um tema variante desse daqui, que ainda continua no Mater Pensene aí da saúde somática, para você desenvolver. Tem vários subitens, assim, é bem legal. Então. O legal, assim, o primeiro começar com esse debate, que vai abrir várias linhas aí. E aí vai enriquecer, ajudar muita gente. O motivo também foi assim, se a gente ajudar os intermissivistas, principalmente focando ali, né, quem tem uma ProEx ali, que tem um trabalho a fazer, ajudá-los desde cedo, prestar atenção no corpo, essa questão do açúcar que você falou aí, eu vi aqui no verbete, isso vai aumentar a longevidade deles, e aumenta a produção ginecológica de todo mundo, e melhora para todo mundo. Então, um dos motivos é isso aí, ajudar os amparadores, que ficam ajudando a gente sempre, né, nessas dinâmicas, um dos trabalhos que a gente faz, a aumentar a nossa longevidade e produzir mais. É isso aí. Exatamente. Não só aumentar a longevidade, mas não só o tempo, mas a qualidade também. O funcionamento da pessoa depende da saúde da pessoa. Então, depende da nutrição, do combustível. O combustível que você tem acaba se transformando naquilo que você é. Então, o açúcar e outros elementos podem alterar a força de vontade da pessoa, a determinação, a lucidez. Então é fundamental a gente discutir esse tema. Agora, eu não sei se vocês já viram aquele verbete do professor Valdo, o mega perigo dos efeitos imediatos. Ele tem 2 enumerações enormes, falando sobre todas as questões de alimentação também, questão de
de tóxicos, né? Porque não é só a alimentação também, tem toda a questão dos tóxicos, né? De materiais de limpeza, materiais de conservantes que tem, do Wi-Fi também. Então, assim, ele faz duas listas bem extensas. Acho que vale a pena vocês que estão vendo essa área aí começar por isso. Né? Tudo bem, Antônio? Beleza. Ao verbetógrafo, professor Antônio, Estrangeirismologia, página 18, primeira linha. O que é o locavore? E, na segunda linha, como funcionam os fad diets? São mais algumas das dietas, das modas, que aparecem de quando em quando? Perfeito. O locavore é aquele que se alimenta local, né? Então, o ideal é a pessoa se alimentar com alimentos que são produzidos na região. Quanto mais o alimento viaja, quanto mais longe ele segue, mais difícil e mais ele perde suas propriedades. Eu tive a oportunidade de apresentar um livro no PAI de 2014, que foi o Dilema do Onívoro. E o Michael Pollan, nesse livro, ele conta a história do Joe Salatin. E esse Joe Salatin, lá nos Estados Unidos, ele tem uma fazenda totalmente sustentável, né? Tanto em termos de produção não só de carne, mas também de vegetais. E a pessoa, o Michael Pollan ligou para ele, de outro estado, na Califórnia, e pediu para ele mandar. Ele falou, não, eu não mando nada para lugar nenhum. A pessoa que quiser vem comprar aqui. Então, ele preservando a produção da sua fazenda. Então, isso é muito importante. O ideal é você conhecer o produtor e comer alimentos da região. Já as fad diets são as dietas da moda. Eu sugeriria o seguinte, nunca se deve confiar em uma dieta que sirva para todo mundo. Isso não existe. As pessoas são diferentes. Cada pessoa tem sua individualidade bioquímica. E uma individualidade A não vai se dar bem com uma dieta B. Então, cada um tem que identificar qual é aquela dieta mais apropriada para o seu próprio problema. Era interessante a gente perceber o seguinte, existem diferentes tipos de metabólicos, né? As pessoas têm um metabolismo mais para o simpático, atuação do sistema nervoso simpático, outras do parasimpático, outras mais equilibradas. Então, o que acontece? As 3 melhores dietas que vão atender, de modo geral, os diferentes princípios, sistemas metabólicos das pessoas, é a dieta cetogênica, a dieta mediterrânea, a dieta vegetariana. Agora, vamos ver que essas 3 dietas, elas têm princípios comuns. Ou seja, todos deveriam seguir esses princípios comuns, que são evitação de açúcar, evitação de farinha, evitação de óleo vegetal. Se a pessoa já evitar esses 3... Com exceção do azeite, né? Extra virgem, né? O azeite extra virgem, o azeite é bom. Se ela evitar esses 3, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, farinhas de modo geral e açúcar de modo geral, ela já está no caminho certo. Agora, ela vai ter que ver o sistema metabólico dela e procurar atender às necessidades dela. Então, a saúde não é respeitar uma dieta. Eu já vi algum verbete aqui e alguém falou, não, que não existe dieta. Eu até concordo até certo ponto, porque o ideal é o estilo de vida. Você não vai fazer uma dieta um período. Você precisa de respeitar a sua individualidade, se alimentando bem o tempo todo. Não é fazer um período, porque você vai melhorar, depois vai voltar, vai piorar. Então, o ideal é você ter um estilo de vida que abranja princípios básicos de saúde e que somente você que vai poder definir, porque você é diferente de outra pessoa e cada um tem a sua própria individualidade bioquímica. Eu queria, antes de continuar aqui, eu queria só dar um depoimento aqui, que eu também tive problema com a estatina. A minha musculatura não funcionava, eu fiquei quase sem andar. E aí eu tive que procurar coisas alternativas aí. Fartologia, página 19, quinta linha. Em pleno século XXI, das inovações tecnológicas a serviço da saúde, quais são os ainda graves limites da medicina alopática? Quem está te perguntando é o médico.
Olha só, eu estava até pensando em fazer uma apresentação aqui inicial, e aproveitando até o Tiago falou, e encaixou exatamente com essa pergunta aí. Eu diria o seguinte, a medicina, a gente vê, eu conheço diversos médicos, converso com a maioria deles sobre esses temas, a maioria tem muito boa intenção e quer ajudar as pessoas, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas veja, a medicina, ela se tornou, a partir de 1910, a gente vai estudar o Flexner Report. Então, o Morgan, o Freeman, aqueles banqueiros magnatas, Rockefeller, os três estavam vendo, embora eles fossem opositores em certos princípios, mas eles estavam vendo o surgimento, e a medicina era uma bagunça total, tinha diversas linhas diferentes. Aí esse cara passou 5 anos viajando por todas as universidades médicas dos Estados Unidos, fez um relatório, e a partir dali os banqueiros lá definiram a medicina alopática, e quem não fosse medicina alopática não teria escola de medicina e não poderia praticar a medicina. E a medicina então se tornou uma indústria, seguida pelos banqueiros, a indústria farmacêutica, e a partir dali a coisa seguiu um caminho que restringiu a homeopatia, restringiu todas as linhas alternativas de medicina, e os médicos foram obrigados, então, a usar o tratamento alopático. Vocês vejam, hoje, você leu aí agora há pouco, nenhuma doença é deficiência de fármaco. Nenhuma doença é falta de química. Ao contrário. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de situações aí. Eu li esses dias uma matéria, porque a gente tem que vai fuçando aqui, vai vendo ali. Dizia assim, quanto mais nada a medicina fizer, melhor. Quanto mais nada. Agora veja, isso é uma coisa chocante. Isso é uma coisa chocante. Como é que a gente vai trabalhar com esse tema? Então veja, processo de mamografia, processo de medicamentos, processo de modo geral, quimioterapia, radioterapia, processo de vacina. Pessoal, vacina, inclusive eu queria falar o seguinte, eu respeito muito a revisão que foi feita, respeito o pessoal da Enciclosapiens, mas veja, foi retirada uma citação que eu gostaria de ler para vocês. Era a de número 9, e estava escrito assim, Mohandas Karamchand Gandhi, ele viveu de 1869 a 1948, acho que a maioria conhece o Gandhi, né? E o Gandhi escreveu assim, a vacinação é uma prática bárbara, das mais fatais entre todas as ilusões presentes em nosso tempo. Tem direito à resposta? Não, deixa eu terminar. Você tem todo direito. Veja, eu respeito, aceito, né? Aí a revisora me falou assim, não, a política da Enciclopédia da Conscienciologia é não incluir questões controversas. A Conscienciologia é controversa. Não, mas não é isso. Não é verdade? Não agora, é essa a questão, não. Não é essa a questão, não. Bem, depois eu explico o que foi. Agora, veja, o Gandhi também escreveu assim, objetores conscienciosos das vacinações devem se posicionar só, se necessário, contra todo o mundo em defesa de sua convicção. Veja, ele escreveu um livro, isso aí está num livro chamado A Guide to Health, ou seja, o Guia da Saúde. O Guia da Saúde. Veja, lá tem um monte de coisa, tem um monte de besteira lá no livro. Por exemplo, ele fala para não fazer sexo. Ele e a mulher dele não tem sexo. Então, tem muita limitação. Mas vamos voltar para a questão da vacina. A vacina começou em 1797 com o Jenner. O cara pegava os partes tóxicas lá dos animais para... Você imagina a tecnologia que tinha para fazer isso. Então veja, o processo da vacina não foi só o Gandhi. Se você pegar ao longo de toda a história, eu lembro que em 1920, um povo lá no Canadá, uma revolta terrível. Os malefícios sempre foram minimizados, sempre foram omitidos, sempre foram descartados. Então,
veja, é uma questão muito polêmica, é uma questão controversa, mas veja, ó, o que eu diria é o seguinte: os anticorpos, eles não são necessários e nem suficientes. Em alguns casos, os níveis são até elevados. A vacina tem processo de mercúrio. Esse é que é o problema. Aí que eu queria chegar. Tem processo de alumínio. Veja, outro dia eu estava vendo aqui no Brasil, uma mãe que aplicou essa vacina aí de HPV na filha e gerou um problemão. Ela foi estudar e ela falou assim: eu vi que o médico sabia tanto quanto eu sobre vacina HPV, ou seja, nada. Quer dizer, as pessoas têm boa vontade, boa intenção, mas quem é que foi lá estudar? Eu já conversei em algumas reuniões aqui, processo de vacina. Você já estudou vacina para poliomielite? Ela erradicou a poliomielite, ela erradicou sarampo, ela erradicou um monte de outras ciências. Isso. Então, eu acho... Isso é o que se fala. Não é o que se fala. A questão é preciso ir lá estudar. Então, é uma questão difícil, existem muitas publicações, existem muitas instituições. Então, a gente, para defender uma posição, a gente precisa ir lá ver. Outra coisa, o que a gente está falando aqui é muito polêmico. Eu quero lembrar a descrenciologia. Não acredite nem no que eu estou falando, nem no médico que está sugerindo que você tome a vacina. O corpo é seu, por favor, antes de aplicar alguma substância no seu corpo, vai você estudar que substância é essa, se vale a pena ou não, se você concorda ou não com essa filosofia. Eu concordo com você. Talvez se você tivesse colocado na sua fatologia a polêmica questão da vacinação, a gente não teria mexido. Agora, a gente não pode... Eu penso, né? Foi até sugestão minha, e olha que eu estudo demais isso. Se você olhar no livro de Randall Fidker, 100 anos de mentira, ele está lá explicando por que a vacina é contraindicada, porque tem mercúrio, porque tem alumínio, porque tem isso, tem aquilo outro. Agora, a ideia da vacina, entendeu? Não é uma coisa errada, a ideia da vacina não é errada. Eu sou vítima da poliomielite, hoje eu estou tendo a pós-polio, porque na minha época não tinha vacina de poliomielite. Então, eu acho que é muito sério a gente dizer que nenhuma vacina resolve. Então, assim, não dá nem para falar totalmente contra nem a favor. O que pode fazer é colocar a polêmica, e daí eu acho que o verbete é próprio, é botar a polêmica das questões da vacina. Por exemplo, há pessoas que não podem tomar vacina? Eu acho que sim. Por exemplo, eu tomei a primeira vacina de gripe e não pude tomar as outras, porque meu organismo não comporta vacina. Entendeu? Agora, a vacina livra as pessoas, livra os idosos da gripe? Livra, porque senão eles não continuariam tomando. Tá certo? Então, foi erradicada a poliomielite, a questão do sarampo. Né? O médico pediatra dos meus filhos falaram assim, ó, o sarampo está dando mais, a vacina está dando mais problema do que a própria doença. E eu não vacinei os meus filhos, eu não sei até hoje se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Entendeu? Porque até hoje, quando tem surto de sarampo, que já está quase que erradicado, eu fico extremamente preocupada. Eu fui ter sarampo já adulta, com meus filhos já grandes, entendeu? Então, assim, eu fico preocupada com essa questão da vacina. Então, Antônio, a enciclopédia, a Enciclosapiens, ela admite, sim, polêmica. Tem várias coisas aqui que são polêmicas. Muitas coisas ainda são polêmicas. O problema é que, quando é polêmico, a gente tem que dizer, tem que deixar escrito no verbete que é polêmico. Entendeu? Porque não dá para você tomar o partido e dizer que a vacina é ruim, em resumo, colocar abaixo a questão da vacina quando a gente sabe que está resolvendo uma série de questões públicas aí de vacinação. Eu acho essa a questão. Eu tenho minhas dúvidas quanto a algumas afirmações que você fez aí, então, eu não sei. Eu tenho estudado, tenho lido, é um dos temas que eu quero me dedicar mais profundamente, entendeu? Mas
O que eu sei é que muitas vezes os anticorpos que tem na vacina são níveis elevados e há muitas doenças que são decorrentes de vacina, tem muitos efeitos colaterais, então a gente precisaria de saber melhor os riscos, porque é o processo do consentimento informado, né? Fala aí, Tiago. Também queria colocar o seguinte, eu estava dando uma lida sobre a questão da vacinação recentemente. Nos Estados Unidos, uma das drogas, uma das maiores vacinas que o pessoal usa lá, ou comuns, é Gardasil, se eu me lembro bem o nome, né? Gardasil. Essa vacina, depois dessa vacinação, tem até documentário sobre isso, mostrando lá uma adolescente que ela gostava muito de ser cheerleader, né? Ficar pulando, antes dos eventos de esportes, né? Depois da vacinação, ela não consegue nem andar mais. E isso atinge de 100 a 200 mil pessoas por ano lá. E foi criado recentemente um sistema lá, de uma lei, que se você é afetado negativamente por uma vacina, você não pode processar ninguém. E, além disso, a questão da vacinação, na nossa época, lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente tinha um certo número de vacinas para tomar. E esse número começa a aumentar. Hoje em dia parece que o número é 66. A gente tem que olhar, pode ser que a poliomielite seja uma exceção, ou a partir da poliomielite, a maneira como começaram a trabalhar com as vacinas, colocando o mercúrio e o alumínio dentro da vacina, talvez isso tenha mudado. Além do mais, se a gente estudar mais profundamente, a gente vai ver que, concomitantemente com a redução da poliomielite, houve a redução de várias outras doenças, e tem alguns médicos aí que suspeitam que isso tem a ver também com a melhor higienização dos hospitais. Então, é polêmico, pode ser que a gente não está falando a verdade completa, mas vale a pena sim, investigar antes de você colocar alguma vacina de qualquer coisa, ou qualquer coisa que toque o seu corpo, ou o pensamento também, analise aquilo. Será que realmente, para mim, vai funcionar? E em casos na família também, porque isso é genético. Alguns remédios, vacinações, vão ser ruins para algumas pessoas, e para outras não. Se na família já tem uma criança com problema após a vacina, então esse é um grande indicativo que aquela vacina, para aquela família, vale a pena investigar mais a fundo, sabe? Se é bom mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de melhorar as vacinas. Tá certo? Procurar tirar o mercúrio, ver o que não presta na vacina, a gente tem que fazer movimento mesmo, né? Agora, é igual a medicina alopática, gente. Eu, por exemplo, o meu organismo não aceita uma quimioterapia. Eu já falei que se eu tiver câncer, eu vou morrer de câncer, eu não vou morrer da quimioterapia. Mas a quimioterapia tem salvado pessoas, entendeu? Então, no mínimo, é polêmico, tá certo? No mínimo é polêmico. Então, assim, no verbete, a gente não vai dizer sou contra a quimioterapia. Eu, Rosa Nader, sou, entendeu? Comigo eu não vou fazer quimioterapia de jeito nenhum. Na hora que eu tiver um câncer, eu vou morrer de câncer, não vou morrer da quimio. Só que, para outras pessoas, quantas pessoas aqui a gente viu que se salvaram porque fizeram a quimio? Então, eu não posso chegar aqui no verbete e dizer, a quimioterapia não presta. Não pode ser assim. Tá certo? Agora, eu mais do que ninguém, eu venho aqui e falo. Apresentei vários verbetes. Essa listagem mesmo, para o professor Valdo, eu estudei muito essa listagem do mega perigo dos efeitos imediatos, mas eu acho assim, a gente não está dizendo aqui que não pode ser discutido as coisas, que tem que ser discutido as coisas polêmicas mesmo, mas tem que dizer que aquilo é polêmico, entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, para mim, depois que eu li esse livro do Randall Fitzgerald, que ele é não sei se vocês já leram, esse livro é bem bom, é 100 anos de mentira, como proteger-se dos produtos químicos que estão destruindo a sua saúde, tá certo? Então, ele toca nesse assunto das vacinas, ele coloca o perigo que é o mercúrio nas vacinas. Ele também fala, por exemplo, o item que você tem aqui do flúor, né? Essa relação, que o flúor ainda não tem relação direta de causa e efeito entre o uso do flúor na pasta de dente e a diminuição de cárie. Que isso é uma questão industrial só. Ele fala isso, tá certo? Eu não uso pasta de dente com flúor. Agora, vai saber se o outro tem que usar pasta de dente com flúor. Não se sabe, né? Então, assim,
tem que alertar tudo isso mesmo. Eu sou a favor, né? Antônio. De alertar tudo mesmo. Antônio, eu quero dar os parabéns para o verbete e queria pedir para você um auxílio aí com relação, na página da Fatologia, página 19, relacionar as dietas mediterrânea, 13ª, 14ª linha, a dieta cetogênica. Aqui não fala da paleo, mas a paleo também você citou para a gente. Eu queria que você pudesse relacioná-las com o sistema simpático e o sistema parasimpático que você está estudando. Você pode ajudá-lo? Então, como eu falei agora há pouco, o processo dos 3 tipos metabólicos, né? Então, aquele que tem um sistema nervoso simpático mais atuante, então ele é mais acelerado, o batimento cardíaco aumenta, a respiração, então ele fica mais ativo. Então essa pessoa, ela deveria aplicar uma dieta mais vegetariana. A pessoa que é mais passiva, por exemplo, esse do simpático, ele tende a ter uma ansiedade, ele tende a ser um pouco mais acelerado. Então, esse daí, uma dieta mais vegetariana. O do parasimpático, que é a pessoa que é mais lenta, é mais devagar e tal, tende mais à depressão. Então, esse daí precisaria de uma dieta mais cetogênica, que é uma dieta mais baseada, dieta paleo. Então, uma dieta mais baseada no contexto da carne, né, da gordura. E uma dieta mediterrânea, para quem tem os dois mais ou menos equilibrados, seria o ideal. Mais vegetais, também sem desprezar e aplicando o processo da carne. Veja, eu comecei a estudar isso, o Tiago falou aqui, problema de cura de câncer. Cura de câncer são N casos que existem e, incrivelmente, a maioria dos caras morre. A maioria deles morre, inexplicavelmente, porque a indústria não quer essas pessoas vivas. Agora, em julho de 2015, morreu Nicolas Gonzalez. Nicolas Gonzalez. Esse cara, ele vinha trabalhando com processo de câncer, com inúmeros casos de câncer, de cura de câncer. Inclusive o câncer de pâncreas, que, segundo dizem, é o mais radical, é o mais mortal de todos. Então, um processo de 35 anos de sobrevivência a um câncer de pâncreas. Por exemplo, o Steve Jobs tinha câncer de pâncreas. O Steve Jobs conversou com o Nicolas Gonzalez durante 40 minutos, mas o Steve Jobs não quis seguir. Não quis seguir. Aí o Gonzalez, não sei se eu estou dispersando ali da pergunta. Não, pode falar. Mas o Gonzalez, eu vendo a entrevista dele, ele falou de diversas vezes, conversando com certas pessoas, e a pessoa não está pronta, não quer, não atende, não aceita. Eu tive uma experiência assim. Eu, Antônio, a questão de uns poucos anos, eu conversei com uma pessoa que estava com câncer, estava já numa fase crítica, falei para ele, olha, tem fulano, tem a opção A, tem a opção B. A pessoa falou para mim, não, eu tenho meu médico e não quero. Não quero seguir. Então, veja, não é todo mundo que está aberto para uma coisa diferente. Então, eu vi isso daí, não é todo mundo. Então, depende muito da pessoa, depende do momento, depende das condições, depende de uma série de fatores para a gente tomar as decisões que a gente toma. Agora, o que eu penso é que a saúde é algo fundamental, porque a saúde, ela é a base para o cumprimento da PROEX. A gente veio aqui, para cumprir a PROEX, a gente precisa ter saúde, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar animado, motivado, e a saúde é essa energia. A saúde não é a ausência de doença, por um lado, mas também não é a saúde perfeita, por outro lado. O que é uma saúde perfeita? Às vezes, a saúde é ficar doente. E ver como é que a coisa é complexa. A saúde é ficar doente às vezes. Não é para ficar doente o tempo todo, mas às vezes a doença é importante para a pessoa poder se recuperar e virar a mesa. Então, é um tema muito polêmico. Agora,
voltando na questão das vacinas, né? Voltando na questão das vacinas, eu quero dizer o seguinte: eu já li inúmeras vezes, inúmeras pessoas, dizendo que não é absolutamente necessário. Outros têm o meio termo, outros são radicais de defender a posição, né? O que o Tiago falou aqui, Estados Unidos, 66, eu também li uma matéria sobre isso, é obrigado, não tem isenção, eles tinham uma isenção religiosa, eles estão acabando com a isenção religiosa. A pessoa que tem algum efeito colateral não pode reclamar de nada, não pode reclamar de nada. Então é uma questão muito difícil, que infelizmente aqui no Brasil a gente não está naquele nível lá. Quanto à questão de quimio e radioterapia, eu também vejo muita gente ser totalmente contra. Então, existem cura de câncer, existem. As que já houve por aí, as pessoas acabaram sumindo, acabaram desaparecendo. Esse Nicolas Gonzalez, quem tiver interesse, vai olhar o trabalho do cara, é muito interessante. Ele trabalhou com Robert Good. Robert Good é o pai da imunologia. Foi diretor do Sloan Kettering. Não foi indicado para o Prêmio Nobel porque ele tinha uma tendência a essa linha alternativa. Foi o Robert Good, que é o cara que tem mais artigo médico publicado, foi o Robert Good que botou o Gonzalez para ir entrevistar e conhecer o William Donald Kelley. O William Donald Kelley era um dentista, pegou câncer, ele foi estudar e ele desenvolveu, com base nas enzimas pancreáticas de porco, ele desenvolveu um protocolo lá de resolver problema de câncer, ficou trabalhando muitos anos nos Estados Unidos, e de repente o Gonzalez foi trabalhar com ele a partir do Robert Good e aprendeu essa metodologia. Tem muitos casos de protocolo de... Tem outro que é o Max Gerson. Max Gerson foi morto, a sobrinha dele, a filha dele, Charlotte Gerson, tem uma clínica lá no México, do lado ali da Califórnia, e atende muita gente lá. Tem um protocolo muito interessante, resolve também um monte de problema de câncer. Tem um outro russo em Nova York, tem um monte de gente por aí. E já houve outros. O William Rife, no início do século XX, lá na Califórnia também. Muita gente. Na Alemanha, por exemplo, eu pesquisando, eu encontrei a doutora Budwig, que ela é alemã e ela foi indicada, inclusive, 6 vezes a prêmio Nobel, né? Só que ela não conseguia ir avante porque as pessoas incriminavam ela como charlatã e ela tinha que produzir resultados para... E eu fiz a dieta dela, não comprei a dieta dela pela internet, porque agora é um comércio. Então, isso também a gente tem que ficar de olho, sabe? Então, assim, criaram uma rede de comércio em cima da dieta dela. Não sei quem é que está explorando isso, deve ser alguma entidade, eu não sei quem é. E eu não comprei, primeiro porque entrava... Era uma coisa simples de fazer, e entrava um produto com lactose e não posso usar. Então, eu comecei a fazer a produção pessoal, né? Eu estava com problema de intestino, ninguém sabia se era câncer ou não, então eu fiquei assim ótima com a medicação. Dei a medicação, é um tipo de alimento dela. Então, assim, mas dos dois lados, entendeu? Tem essa coisa da exploração. Tem kits para vender dela. Você compra por não sei quantos dólares, aí vem livro, vem os produtos, vem tudo. Você vai comprar um negócio desse? É natural, mas sabe, não dá para você confiar também, né? Porque a exploração comercial está em todos os lados. É isso que a gente tem que ter muita criticidade para poder seguir uma linha mais pessoal, mais de acerto para a gente, né? Você ia falar da doutora Budwig? Antônio, mais uma pergunta aqui. A quarta linha de baixo para cima na fatologia, página 20. Os enemas do café e a desintoxicação do fígado. E aí você complementa depois a limpeza do fígado e da vesícula. Você pode ampliar para a gente? Enema de café
é uma coisa que surgiu na Primeira Guerra Mundial. Então, eles faziam... Enema, vocês sabem, é uma limpeza de intestino. Né? Na época, eles colocavam água morna no intestino da pessoa para dar uma desintoxicada e a pessoa evacuava, tirava ali aquela água lá de dentro. Um belo dia não tinha água, tinha café. A enfermeira pegou e botou café no cidadão. E o cara melhorou, se sentiu melhor. E aí, aquilo começou a ser testado mais e mais vezes, e virou um dos protocolos, não só do Gerson, não só do Gonzalez, mas é muita gente que defende e fala da importância do enema de café. Então, o enema de café, ele, no caso do Gerson, é a cada 4 horas. Você vai fazer um protocolo lá, vai tomar 13 sucos de cenoura, suco verde, e um enema de café a cada 4 horas. Isso é parte do protocolo lá, que acaba resolvendo o problema de câncer. Então, o enema de café, quem tiver interesse aí vai dar uma olhada, tem muita gente ensinando aí como é que faz isso. É uma coisa relativamente simples e que, veja, o café no estômago tem um efeito. O café no intestino tem outro efeito, totalmente diferente. O café no intestino, ele excita as vilosidades e permite que haja um fluxo de desintoxicação do fígado. Desintoxica o fígado. Você fica 15 minutos com o café no intestino, aquilo vai energizar o fígado a ponto de filtrar as toxinas do sangue. Então, tem uma explicação muito interessante. Esse é o enema de café. O outro, que você falou ali de... O enema de café é o seguinte, você vai pegar 1 litro de água, vai ferver, vai botar de 3 a 6 colheres de café, preferencialmente café orgânico, vai deixar 15 minutos aquele café em fogo baixo, depois você vai filtrar, vai esperar aquele café ficar numa temperatura agradável, tipo 40 graus, quando o seu dedo fica dentro da água, 10 segundos. Você consegue deixar o dedo 10 segundos? Beleza. Aí você compra um baldinho, compra uma sonda retal e bota 1 litro de café no seu intestino. Bota 1 litro e deixa 15 minutos lá. Eu falei antes aqui, deem uma olhada por aí. Depois, se alguém quiser, a gente pode... Eu estou até pensando em fazer um... Vamos lá, agora, ele perguntou também ali da limpeza do fígado. Limpeza do fígado, que é uma proposta também antiga. O Kelly trabalhou muito com isso. E hoje tem um livro aí, do Andreas Moritz, Limpeza do Fígado. Quem tiver interesse, olha lá. Você vai passar 1 semana tomando suco de maçã, 1 litro de suco maçã por dia, né? Limpeza do fígado e da vesícula. 1 litro de maçã durante uma semana. Depois, no dia lá, você vai tomar sal amargo, que é aquele sal Epsom, né? Com azeite, e vai dar um pancadão, porque vai amolecer a vesícula e o fígado. Vai dar um pancadão lá com aquele azeite todo e tende a eliminar os cálculos que você tem, tanto no fígado quanto na vesícula. Mas tem uma outra condição de um médico que passou, e eu acho que funciona também, que é tomar um copo de água morna de manhã, de tarde e de noite. Já ajuda na desintoxicação. Veja, tem muitas, só para terminar, tem muitas linhas diferentes, disso, daquilo, um fala outro. Acho que o negócio é estudar. O mais importante é a pessoa, ela decidir e ela definir por ela aquilo que é importante para ela. Hoje, eu tenho estudado bastante o pessoal da medicina funcional, Jeffrey Bland, Mark Hyman e uma série de outros aí nos Estados Unidos, que uma medicina funcional, que é uma medicina voltada a identificar a causa do problema. Em vez de manipular sintoma, em vez de tomar um remédio para gerir o sintoma, para mascarar o sintoma, precisa descobrir a causa. O que causou?
aquele problema. E aí a gente precisa olhar o conjunto de sistemas, não pode ser um especialista. A abordagem tem que ser generalista e especialista, em vez de especialista generalista. Entendeu? Em vez de ir por um problema e dar a mesma solução para todo mundo, isso não funciona, porque cada pessoa tem uma causa diferente. Então, a gente precisa conhecer o nosso problema e acabar se tornando um especialista naquele problema. Então, a gente não vai seguir cegamente aquilo que nos orienta, mas a gente vai interagir com os terapeutas no sentido da gente somar ideias. Eu não sou contra ir no médico, não. Você tem que ir. Agora, vamos ver qual médico você vai e vamos ver como que você vai gerir aquele conhecimento. Eu coloquei num filme aí, que é o Óleo de Lourenço, né? Muito antigo, mas é muito interessante que o cara lá acabou sabendo mais daquele problema do filho dele do que qualquer médico. Ele organizou na cidade dele um evento, chamou os maiores especialistas, quer dizer, ele era o cara que mais sabia daquele problema. Então, é isso que a gente precisa fazer. Os nossos problemas, a gente precisa conhecer melhor do que qualquer um. Antônio, na fatologia, página 19, sexta linha de baixo para cima, estando ainda no Novembro Azul, dos cuidados e prevenções com a próstata, o que você pode nos falar mais sobre a hiperplasia benigna de próstata e a necessidade ou não do exame de próstata via toque? Olha só, é interessante a questão, é um problema que eu tenho, né? Hiperplasia benigna prostática. É um problema que eu tenho, né? Então a próstata vai aumentando e você dificulta o processo da urina, né? A urina demora para sair e tal, e tal, e tal. Então, eu tenho tentado estudar isso daí, estou com uma série de materiais lá para entender melhor, mas eu não tenho ainda claramente, eu tenho uma série de teorias na minha cabeça para explicar isso daí, mas eu não tenho ainda uma explicação da causa. Eu acho que tem a ver com o problema do metabolismo e de você ter usado, por exemplo, problema de carboidrato e glicose em excesso, né? Então, eu costumo atribuir essa responsabilidade a esse problema. Se quem perguntou aí souber mais informação, por favor, ele é médico. Ele é médico, ele deve saber alguma coisa. Ô, Antônio, eu estou curiosa aqui, é na página 19, Fatologia, na 22ª, a influência do açúcar na personalidade. E depois, logo na frente, você coloca o açúcar capaz de viciar 8 vezes mais quando comparado com a cocaína. Você poderia comentar? Esse problema do açúcar é um problema muito grave, né? Por exemplo, refrigerante. Refrigerante tem açúcar beça. Refrigerante diet ainda consegue ser pior. Eu ia te dizer isso, o pior é o refrigerante diet. normal. Tem consegue ser pior. Aspartame e monoglutamato sódico. Isso aí é um problema. Coisa isso é veneno. Terrível. Então, veja, desde quando eu comecei a estudar essas coisas, eu fiquei estarrecido, mas como é que pode ser assim? Os nossos coffee breaks aqui na CCCI, em geral, são coffee breaks que não deveriam ser consumidos por pessoas. Tem uma pergunta sobre isso, posso fazer de uma vez? Na Estrangerismologia, página 18, terceira linha. Participa em muitos cursos de imersão em hotéis, seja aí em Foz, seja aqui em Curitiba, é o mesmo médico. E vejo os coffee breaks repletos de alimentos e bebidas hipercalóricas. Como podemos reverter a ignorância observada tanto em quem oferece quanto em quem se alimenta de coffee breaks, plenos dos altamente nocivos açúcar, farinha e refrigerante, haja vista que é o que existe a ser oferecido pelos hotéis sem ter outras opções. Como sair dessa sinuca de bico alimentar? Como participar de coffee breaks e sair ileso? Veja, quando a revista Consciência fez 15 anos, a revista hoje está com 20. Está com 20 anos, vai completar agora no final de 2016. Está começando agora, os 20 anos. Mas quando ela fez 15, ou seja, há 4 anos, a gente fez um coffee break lá totalmente exemplo.
chamamos a Michele lá da Pomare, organizamos um coffee break lá, tentando startar e forçar um pouco essa mudança, mas não emplacou. Houve uma tentativa de melhora e voltou para ruim. A OEC chegou a fazer... Nós tivemos agora o coffee break essa semana passada ali no auditório do CAEC, lá embaixo, lá no evento que eu participei. Era totalmente impróprio, não tinha nada ali que pudesse ser considerado saudável. Então, isso é muito difícil. Aí o que a gente vê? A saúde é um processo grupal. Não tem que começar pelo indivíduo, pelo exemplo dele, mas acaba que é um processo de grupo, né? Então, ela perguntou aqui da Malu, né? Perguntou do processo do açúcar. Vicia 8 vezes mais do que a cocaína. O teste que foi feito com o camundongo, viciou o camundongo em açúcar e cocaína. O que ele prefere? O açúcar. Ele prefere o açúcar. Outro dia eu estava na reunião nossa, conscienciólogos, né? Quando chega a hora do sorvete, cara, as pessoas se transformam. E elas não percebem. Elas não percebem. Não, porque aí é aquela ideia, não, o sorvete é energia, eu preciso de energia para fazer assistência. Agora, Antônio, o açúcar mascavo. O sorvete é de vez em quando. Não é todo dia, né? Isso que é a corrupção que você fala aqui, né? A autocorrupção alimentar. Eu queria perguntar para ele o açúcar mascavo, porque eu sei que rapadura é bom para o sangue, para anemia é bom. O açúcar mascavo não tem os venenos que o açúcar branco tem. Mas olha, é menos pior, não pode... Açúcar mascavo e açúcar normal. É 95%. A diferença é 5%. De quê? O açúcar mascavo, em vez de ser... Enquanto o açúcar é 100, vamos dizer assim, em termos de ser ruim, o açúcar mascavo é 95 ruim. 5%zinho lá, tem um pouquinho disso, um pouquinho daqui, mas acaba que é glicose igual e é quase ruim igual. Então... Não resolve. Aí alguém vai perguntar lá, como eu apresentei nesse livro do Dilema do Onívoro, uma das polêmicas que teve lá, o processo da consciência. Mas vem cá, mas não é a consciência que manda no corpo? Tem razão, o processo é de mão dupla. Vem da consciência para o corpo e vai do corpo para a consciência. Os dois são importantes. Então a gente tem que cuidar do corpo. Você tem que alimentar, tem que nutrir, tem que cuidar do corpo, de modo que ele possa cumprir aquilo que você espera dele. Então, o processo do açúcar, ele reduz a vontade, ele reduz o discernimento, ele reduz a tua força. Você, quando toma açúcar... Então, quando você tem problema, quando você tem estresse, açúcar. Então, o açúcar mexe na personalidade da pessoa. Então, nessas alturas, chocolate, por exemplo, eu tenho hábito de comer chocolate, o chocolate amargo, eu gosto do amargo. Aquele 70%. O chocolate amargo, 70% melhor. Mas se menos você mal. olhar ali, 4 pedrinhas de chocolate amargo, esse de 70%, tem entre 9 a 13 gramas de açúcar. O amargo. Sem contar o normal, a quantidade. Mas veja, uma vez ou outra e tal, não sei o quê, tem gente que defende o dia da complacência. Verdade. 6 dias é rigoroso, um dia você liberou geral. Então veja, tudo é válido, cada um que define o seu caminho, para onde quer ir, o que vai fazer. Agora, o título do verbete é autorresponsabilidade somática. Você depois vai ter que prestar conta. Se você quer um corpo que te permita fazer as coisas que você tem que fazer, você tem que cuidar dele. E veja, quando eu fiz um convite no Facebook aí esses dias, não, pessoal, quem quiser, tal, dia 29, eu vou apresentá-la. A menina falou assim, outro dia eu fui lá, ela não é de Foz, ela veio aqui a Cognópolis, muito oportuno o seu verbete. Eu cheguei lá e vi um monte de gente gordinha. Um monte de gente. Então, você olha a pessoa, você já mais ou menos tem uma ideia do nível de saúde dela, do nível de responsabilidade que ela tem. Então, a minha questão é que a gente consiga juntos aqui uma Cognópolis, porque veja, a gente falou aqui, o processo é de grupalidade, a gente não vai conseguir sozinho. Então, a gente precisa dar exemplo.
A cidade do conhecimento precisa ser um modelo, precisa de ser um exemplo em termos de sustentabilidade, em termos de saúde. O que a gente está comendo? Você chega lá no mercado, o povo comprando. Então, veja, uma coisa é produto, outra coisa é alimento. Quando tem rótulo, foi feito para ser bonito, gostoso e dar lucro para quem fez. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa se unir, a gente precisa promover, estimular a produção. O Gelson aqui da Tureta, eu tive conversando com ele esses dias, ele está mudando agora ali, né, para Maria Mulher. E ele falou para mim que vai botar um peixe lá, um tanque de peixe. Ele quer produzir também umas galinhas caipiras. Ele quer, além dos vegetais, que é o único certificado orgânico que tem aqui no oeste do Paraná. Então a gente precisa se unir, a gente precisa estimular, a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, porque a conscienciologia, ciência da consciência, começa, em primeiro lugar, com a responsabilidade sobre si próprio. Você quer falar sobre esse assunto? Aqui no verbete, Pitagora, na página 19, você fala sobre Weston Price. E eu estava acabando de falar sobre a questão de supermercado, né? Quem tem um produto lá, que tem um rótulo, é um produto, não é um alimento, não é isso? Só eu vou falar um pouquinho aqui. Esse era um dentista americano, em 1930, pelo que eu me lembro, ele viu que estava o caso aumentando bastante de cárie, né, problema dental, e ele viajou o mundo e foi em lugares onde não existia supermercado ainda. E aí, quer falar sobre isso daí? Perfeito. Ó, o Weston Price, o Weston, eu acho que é Alexander Price. Esse cara, eu tenho maior vontade de mandar fazer um busto, para colocar o busto dele aqui. Ele é uma das maiores figuras em termos de iniciativa, em termos de ideia. Então, ele era dentista na Califórnia, em 1920, e ele viu que estava demais os problemas dentais, e não só problema dental, problema psicológico de criança. Por que as crianças estão tão alteradas do jeito que estão? Aí o que ele fez? Ele viajou pelo mundo e foi visitar sociedades onde não havia alimentação generalizada, onde eles mesmos eram autônomos em termos da sua própria alimentação. Então ele visitou muitos. Um dos temas mais polêmicos que eu acho que a gente vai ter aqui para discutir é o processo do vegetarianismo, né? Nenhuma das sociedades que ele visitou lá era vegetariana. Tinha aquelas que, os esquimós, totalmente cetogênicos, só gordura e carne, e tinha aqueles que usava muito leite, usava queijo, usava muitos vegetais, mas, de modo geral, essas sociedades eram saudáveis, porque produziam o próprio alimento. O alimento não estava ainda sendo industrializado como era lá nos Estados Unidos. O problema é muita química que se coloca, a própria embalagem com muita... Não, mas veja, 1920 nós estamos falando, a alimentação industrializada daquela época ainda não era tão química, mas já estava muito sobrecarregada no processo do açúcar e no processo da farinha. E isso o corpo não está acostumado para receber esses alimentos altamente concentrados. E aí o que ele percebeu é o seguinte: o processo da criança, quando a mãe já vem comendo errado, a criança nasce com um problema dental. O dente começa a encavalar, o rosto começa a alongar. Esse livro dele é muito interessante. Quem tiver interesse, o Weston Price, eu ia até trazer, eu achei que que eu tinha colocado na referência, mas não coloquei. Mas o Weston Price, e tem o Weston Price Foundation, é uma fundação americana lá que defende os princípios, divulga os princípios, está sempre, todo ano, promovendo eventos. Vale a pena a gente conhecer aí a instituição lá do Weston Price. Vamos dar andamento aqui em alguns verbetes aqui. Fazer uma pergunta, Antônio, desculpa, Rosa. Eu quero fazer uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço este verbete que tem muito que ver com a direção que eu também estou tomando respeito à alimentação saudável, sabes? E aí, a maioria das coisas que foram faladas aqui me parecem sumamente importantes.
Y lo que usted falou con respecto también a los coffee break, yo estuve poniendo el coffee break de la Conscience en un tiempo y yo mudé, puse todo, frutas, puse cosas sin gluten, ¿sabes? Difícil, porque las personas quieren lo que están acostumbradas a comer, ¿no? Mas se tentó, yo tenté un tiempo. Otra cosa que yo quiero hablar, yo por ejemplo llevo ya un año sin gluten, no porque tenga intolerancia, sino porque considero que no es bueno para el cuerpo, sin gluten, sin lactose, sin azúcares ni farinas blancas. Y yo estoy bastante mejor, solo que eso no es suficiente, hay que hacer más cosas. Y mi pregunta, yo ya no quiero comer carne de cadáveres, ¿sabes? De cadáveres que los que metemos en la heladera y intentamos comer de eso, ¿no? Yo realmente, internamente, estoy ya sin desear comer ese tipo de carnes, pollo y demás. Disculpa, Franco. Mas mi pregunta es un poco esta. Hay dos preguntas que quiero hacer. Una, en mitología, usted dice que el mito de la soya, ser un alimento, no es saludable. Yo al inicio no sabía que la soya tiene agrotóxicos y además tiene problemas. Mas parece ser que no es recomendable sustituir o tomar leite de soya o cosas así. Parece ser que no, y usted parece que aquí lo dice también. Y otra cosa, Antonio, ¿sería posible vivir solo de vegetales, legumbres y frutas y sementes? ¿Sería suficiente? Olha, em relação ao problema aí da legumes, frutas e sementes, depende muito da pessoa, do metabolismo dela. Mas, de qualquer modo, em geral, as pessoas elas precisam de gordura, né? Gordura e proteína. Isso é muito importante. Então, em geral, as pessoas que se utilizam de uma... e se tornam vegetarianas, veja, eu fui vegetariano durante 9 anos, dos 25 aos 34 anos de idade. Eu cheguei na Conscienciologia, eu era vegetariano. E o professor Valdo, ele falava do processo do metabolismo, não admitir mutilações, né? Se você foi educado comendo carne, então você vai parar, você vai gerar problema. Então, o importante é a pessoa ter abertura. Eu fui vegetariano por princípios filosóficos. Eu não achava legal matar o animal. Não é bom matar animal, isso é ruim, é anticosmoético, pronto, não como carne mais. Mas veja, isso é uma visão, de certo modo, limitada e curta. A gente tem que entender a cadeia alimentar. A gente tem que entender que a natureza tem certos princípios. O homem desenvolveu o cérebro quando ele começou a comer carne. O homem desceu da árvore, se juntou lá com os outros, começaram a correr atrás lá do ônix, que era um bicho grande, mau e difícil pra caramba. Então desenvolveu-se comunicação, desenvolveu-se ferramentas, desenvolveu-se a integração do homem. Então, e o cérebro cresceu 35%, 40% a partir de ter começado a comer carne. Veja, o animal e nós somos uma simbiose. A gente vive em conjunto. Eles dependem da gente, a gente depende deles. Então, a gente precisa saber identificar o que você precisa, você estudar a cadeia alimentar e você transcender, né, os limites daquele momento. Então, veja, eu tenho aqui um outro material que eu acho muito interessante de mostrar para vocês. É John Ioannidis. Ele escreveu aqui assim, ó: Why most published research findings are false? Ou seja, porque a maioria dos achados de pesquisa publicados são falsos. 2005. É um dos artigos mais baixados desse sistema de internet, de artigos livres, artigo livre. Então, ele inclusive pegou lá, nos últimos 13 anos, ele pegou os 49 textos médicos mais importantes. 49. E foi estudar apenas 11 dos 49
era correto. Todos os outros, foi fazer a pesquisa de novo, deu outros resultados, não confirmou. Olha só, em psicologia, a Anália que me falou isso outro dia, grupo de cientistas americanos conclui que 60% dos estudos de psicologia não são confiáveis. Virgínia, 2008, 3 revistas especializadas, 250 pesquisadores foram estudar, de 100 pesquisas, 60 era furado. 60 era furado. Então, veja, uma coisa que porque funciona uma vez e para um, não quer dizer que vai funcionar outra vez e para outro. Cada um é diferente. Você tem a sua individualidade bioquímica. O que funciona para um, não funciona necessariamente para outro. A gente precisa identificar parâmetros para que os terapeutas e as pessoas possam se pesquisar a ponto de se conhecer melhor, né? O problema do soja, que ela falou ali em cima. A soja, veja, leite de soja, o soja é altamente transgênico. O processo desmineraliza, o processo é complexo, então, veja, pode ser que para um não dá nada, mas ela falou de glúten também. Agora eu vou dar aqui um argumento muito interessante. Non-celiac gluten sensitivity, ou seja, sensibilidade ao glúten não celíaca. Só porque você não tem problema no intestino, não quer dizer que o glúten não faz mal para você. Às vezes o glúten vai fazer mal na tua cabeça e você não sabe o que é o glúten. E eu vou dizer mais, ó, eu falei, farinhas. Não adianta te pegar uma farinha sem glúten. Farinha sem glúten. Ah, que é sem glúten? Ó, tem lá um bolo. Não adianta, é ruim igual. O ideal é não comer farinha. Farinha, açúcar e óleo vegetal. Tapioca, também inclui aí? Não, né? A tapioca, o velho Pita lá, meu pai, ó, 88. Outro dia nós fomos ali numa loja, a moça não acreditou de jeito nenhum que ele era meu pai. Não aceitou, não, ele não é seu pai, não. Ô, Christian, filma lá o velho que vale a pena. O povo dá uma olhada. Antônio, então a tapioca já foge isso aí. A tapioca, veja, ela é uma farinha, e eu falei aqui farinha, então ela é concentrada. A tapioca, a mandioca é carboidrato concentrado, farinha é mais concentrado ainda. Então, usando pouquinho, dependendo da pessoa, se é quem quer perder peso, não é bom. Se você não tem problema de peso, um pouco, tudo bem, não pode usar muito, né? Então, veja, não pode ter uma regra, uma lei definitiva. Não existe isso. Cada caso, cada pessoa é diferente, cada um tem que pensar por si. Isso é o exemplo máximo da conscienciologia, que é consciência da consciência. Mas assim, ela não tem o problema do glúten, né? A farinha da mandioca. Não tem o problema do glúten. Não, o glúten é mais de trigo. O glúten é mais trigo, cevada e aveia também. Antônio, por favor, na patologia, na linha 13, na verdade a linha 12, né, onde fala a dieta da zona, aí entre parênteses, 40%. Amplia esse negócio aí da dieta da zona. É o Barry Sears. A perspectiva dele é o seguinte: 40% de gordura, 30% de proteína, 30% de carboidrato. Eu conheci um amigo que usou, e foi logo no início que eu comecei a estudar esses fatos, ele me falou, eu sigo a dieta da zona. Eu falei, dieta da zona? Aí fui olhar e entendi o Barry Sears, né? E a perspectiva dele é uma alimentação 40% de gordura, 30% de proteína, 30% de carboidrato. Isso é válido, né? É válido, sim. Depende, é o que eu falei, depende da pessoa. Depende da zona também, né, Antônio? Depende da zona. Vamos lá. Olha, depois do Antônio aqui, eu vou pedir licença a vocês, mas eu tenho uma série de perguntas aqui. Taguari, aqui queria que você comentasse sobre a mitologia. Mitologia não, mitologia. O mito da pasteurização, o mito do colesterol prejudicar a saúde, o mito de comer gordura e engordar. Você explica para a gente. Então vamos lá, o primeiro é o mito da pasteurização. Da pasteurização. Pessoal, pasteurização vem de Pasteur.
né? Pasteur. Pasteur, a gente precisa estudar essa história, o Pasteur e o Béchamp. Pasteur e o Béchamp. O Pasteur, ele não era gente boa. Não era gente boa. Ele era o cara que tinha o poder e ele acabou prevalecendo. E veja, pasteurizar o leite é você tirar o que é bom. O ideal é o leite cru. Leite. Tem gente que não se dá bem com leite e tal, então tem que ver isso, mas pasteurizar, acabou que funcionou e está aí porque está nivelando por baixo. Porque o leite não vai resistir às pessoas que moram em grandes cidades, chegar lá e ficar vivo até lá. Então, o ideal é o leite cru, é o leite que não passou pela pasteurização. Precisa estudar isso daí, que é uma história muito interessante. Pasteur e Béchamp. Aham. O outro é qual o mito? É o mito do colesterol prejudicar a saúde. Pois é, então, 80% da nossa cabeça é colesterol. Uhum. Você toma estatina para baixar colesterol, você reduz a qualidade do funcionamento da tua cabeça. Então o problema não é o colesterol alto, o problema é o que está provocando esse colesterol alto. E colesterol alto em si não é problema. Eles reduziram, era 240, 220, 200, para vender medicamento, para vender estatina. Uhum. Então veja, o colesterol, ele é bom, ele é saudável, você tem que ver a relação do HDL com LDL, a relação com triglicérides, tem umas fórmulas que você faz para ver se o teu nível está direitinho. Agora, se você comer direitinho, o teu colesterol vai ficar direitinho. Uhum. Se ele não está direito, você não come direito. Então, em vez de o cara te falar para comer direito, ele te dá um remédio. Remédio manipula sintoma, mas não resolve a causa. 80% dos problemas é derivado da pessoa comer direito. Se ela comer direito, ela não vai ter problema. Tem pessoas que preferem tomar estatina para poder comer de tudo. Existe pessoa assim, né? Meu pai lá, ele tinha os problemas de pressão alta e tal e tal. Aí eu sempre orientando e tal, ele começou a melhorar a alimentação dele, para aqui, para ali, para aqui. Quase não toma, raramente toma remédio de pressão. Uhum. Então, em vez de tomar remédio de pressão, come direito. Vai tender a trazer a pressão para um nível mais normal. Mais normal, né? Cada um é diferente, tem que ver a pessoa e o que ela está fazendo. Mas 80%, a Rosa falou no início ali, a gente está falando de um programa. O programa de saúde envolve, em primeiro lugar, alimentação, segundo lugar, exercício, né? Terceiro lugar, o sono. Sim, tem gente que exige 9 horas, o terapeuta lá que eu descobri, falou assim, ó, eu trato da pessoa, mas a pessoa tem que se comprometer a dormir 9 horas por noite, senão não trato. Básica inicial, 9 horas, vai dormir 9 horas. E quarta coisa, o mindset, quer dizer, o bem-estar, quer dizer, o funcionamento cerebral. Quer dizer, a saúde é a pessoa se dar a oportunidade de ser feliz, de ter prazer, de ser contente, de estar alegre. Não pode ficar estressado. O excesso da alimentação, eu não como isso, não, eu não como aquilo, não, isso eu não posso. Isso já está fazendo mal para ela. Já está ruim, né? Então não pode ser radical com as coisas, tem que ser aberto. Um dia que você sair do padrão, saiu do padrão. Volta. Mas o processo de saúde é estilo de vida. E o estilo de vida são essas 4 variáveis aí que a gente precisa considerar. Uhum. Uhum. Tem o mito de comer gordura e engordar. Comer gordura e engordar. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você vê, eu tinha 95 quilos em 2011. 95. Aí eu entrei na dieta cetogênica, ou seja, predominantemente gordura, 80% gordura. E reduzi, perdi 20 quilos. Então, faça o experimento você por você para ver. Agora veja, o que engorda é o carboidrato. É o carboidrato que acumula. Por exemplo, olha o exemplo bem interessante. Você bota açúcar no fogo, o açúcar ele vira pedra. Você bota gordura no fogo, a gordura fica líquida. A gordura flui pelas células. O que acumula é o açúcar, é o carboidrato.
É o carboidrato que cria a gordura. E aí, quando você começa a queimar, você começa a comer mais gordura e menos carboidrato, você começa a eliminar. E essas toxinas, essa gordura está cheia de toxina das porcarias que você comeu. Então, você piora para poder melhorar. Você se sente mal, fica com dor de cabeça, porque as toxinas estão sendo liberadas para poder sair do sistema. Na medicina fala que a barriga, a pessoa que tem muita barriga tá envenenada, né? Que tem toxina, está passando riscos, né? Ok, obrigado. Tudo bem? Gente, vamos dar aqui um andamento aqui, depois a gente volta, tá? Para vocês. Ao verbetólogo, desde que iniciei a TENEPS, fala sobre TENEPS. Tenho refletido e estudado muito sobre a minha alimentação, que se tornou muito mais saudável, mas ainda tenho desequilíbrios. Mesmo sabendo do que é melhor, às vezes perco a lucidez e extrapolo com doces, principalmente quando tenho desequilíbrios psicossomáticos. Depois me culpo por este comportamento incorreto. Poderia me dar alguma dica ou algumas dicas para que eu possa superar este gargalo? É uma mulher. Veja, isso daí não se resolve de uma hora para outra, é uma dependência, né? O corpo depende, o corpo precisa, o corpo pede, a pessoa acaba cedendo porque aquilo é mais forte do que ela. A gente viu aí, o açúcar vicia 8 vezes mais que a cocaína. Então precisa ir de pouco a pouco, tem que tentar, e a vontade está enfraquecida. Então precisa fortalecer a vontade, tem que ir mudando aos poucos, tem que se conscientizar, tem que ler, trabalho de longo prazo. Tem uma pergunta aqui que é para mim, mas eu preciso da sua ajuda. Professora Rosa, gostaria de levantar uma hipótese. Essa última ressoma de Zéfiro, como Valdo Vieira, não foi a mais marcante de todas as anteriores? O que vocês acham? Não seria absurdo pensar que a para-identidade possa mudar de nome? Penso que, como Valdo Vieira, ele entrou em contato e assistiu muito mais consciências do que em todas as outras vidas, intermissões anteriores, o que acha? Eu vou dar a minha versão, depois você complementa. Primeiro, que eu acho que ele está colocando aqui, a ressoma de Zéfiro como Valdo Vieira. Primeiro, eu acho que essa vida, para nós todos aqui, foi a que nós mais aproveitamos a presença do Zéfiro e do Valdo Vieira, mas eu não tenho essa informação de que essa vida para o professor Valdo tenha sido a mais importante, ao contrário. Em 1100 foi quando ele descobriu no século XII, né, que ele descobriu a reurbanização. Penso que possa ter sido essa uma das mais significativas para ele, né, que foi a vida crítica dele foi essa. Então, e outra coisa, o nome, a identidade extra, né, o nome pode mudar, sim, de vida para outra. Ele pode ter tido uma vida importante, conhecimento, porque quem dá a identidade extra são os assistidos. Então, os assistidos podem reconhecer a pessoa, né, com outra personalidade. Então, eu penso que a sua hipótese não deixa de ser uma hipótese, mas eu não assinaria embaixo dessa hipótese. Eu queria ver o professor Antônio Pitaguari. Olha, eu acho interessante também, eu vejo que, poucas pessoas no planeta fizeram um trabalho como que o Valdo fez, conseguir trazer 800 pessoas para vir para Foz do Iguaçu. Esse tertuliário aqui é um exemplo desse trabalho, né? E do legado que ele deixou. Eu estava assistindo agora esses dias aí a tertúlia da Marlene, falando de mini tertúlia, e ela falando, o professor Valdo fez esse trabalho todo, deixou esse tanto de ideia, agora compete a nós botar isso em prática, né? A gente aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu e que ele nos ajudou. Eu não sei o que seria de mim para nós, o trabalho do Valdo. Para nós, eu não tenho a menor dúvida que o papel dele aqui foi o mais importante para nós, a maior convivência, né, com Zéfiro e com Valdo Vieira, para nós, é a nossa mais importante vida crítica. O que ele, me parece, está perguntando é se para ele, eu não tenho noção, eu acho que os 200 anos que ele ficou como Zéfiro no extrafísico, né, inspirando lá alguns grandes movimentos, né, o iluminismo, eu não sei se supera, eu não tenho condições de ver isso. Talvez quando eu dessomar eu consiga ver, mas eu, sinceramente, para mim, se eu fosse Zéfiro, eu consideraria a minha vida crítica quando eu descobri a reurbanização.
Mas eu não sei ele, né? Não tem Agora, mais informação. importante do que as prescrições aí que o Valdo deixou é a gente aplicar, é a gente fazer e cumprir a PROEX, né? O máximo possível com base no desenvolvimento da autonomia pessoal, que passa pela autonomia em saúde, né? Porque a saúde é requisito. Antônio, você queria falar sobre a prova, se pode ser breve, porque a gente tem muita pergunta aqui. É importante, a gente gostaria de lembrar a todos aí, agora no domingo, dia 13 de dezembro, nós vamos ter a 10ª prova geral de Conscienciologia, né? Vai acontecer, além de Foz do Iguaçu, em outros 10 locais pelo Brasil aí, e a gente vai estar oferecendo essa 10ª prova, que é um evento dedicado àqueles que se interessam pela Conscienciologia. Então, é um evento para qualificar a assistencialidade, porque quando você faz essa prova, você tem uma oportunidade de estudar Conscienciologia e você tem a oportunidade de qualificar. Então, ela permite aferir, a prova de Conscienciologia permite aferir o seu grau e o seu nível evolutivo. Então, é uma oportunidade para estudar Conscienciologia em alto nível, domingo, 13 de dezembro, de 8 às 12 horas, vai acontecer em Foz e em outros locais. Se tiver algum local ainda que não está reservado, que não confirmou, até hoje... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Está ótimo, ainda tem Então, tempo. precisa de pelo menos 5 pessoas lá, a gente consegue mandar as provas. Entre em contato aí com o e-mail aqui da tertulia@car.org. Então, eu queria fazer aproveitando aí um momento, eu queria também fazer a divulgação da Enciclo Sapiens e Editares, que prorrogaram a promoção da compra antecipada do livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, quem ainda não fez essa compra antecipada, ainda tem até dia 21 agora de dezembro para fazer a sua compra. Ele está com 27% de desconto, então sai de R$ 130 para R$ 95. A compra pode ser feita na Livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou pelo site www.shopcons.com.br. Professor Antônio, Fatologia, página 19, 16ª linha. Poderia ampliar a expressão preparar e comer alimento-medicamento ou alimento-veneno ser praticamente o mesmo? O que eu quis dizer aí é que você, na hora de você preparar seu alimento, se você for preparar um alimento saudável, você vai demorar mais ou menos o mesmo tempo para preparar um alimento não saudável. Então, por exemplo, em vez de usar o óleo vegetal, usar a banha, usar manteiga, usar gordura saturada, né? Óleo de coco, né? E você, em vez de usar farinha, você usar vegetais, usar brócolis, couve, repolho, né? Então, e usar carne é muito saudável. De preferência orgânica. Fígado. Por exemplo, tem um detalhe aí que eu coloco: superfood. Então, as pessoas valorizam imenso superfood, Goldberry, vocês devem conhecer, custa uma fortuna. Isso, né? Bem tudo seco, né? Aí o cara botou assim, os componentes de 2, 3 superfoods e os componentes de um bife de fígado. Cara, o bife de fígado, disparado lá na frente em termos de alimentação de qualidade. O problema é a quantidade de hormônio que os animais têm tomado, e aí altera todo o fígado, né? Esse é que é um problema. Você tem razão, Verde. Então, aí a gente precisaria conhecer o produtor. A procedência. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os animais lá comem ração. Uma vaca, um boi, não foi feito para comer ração de milho transgênico. Ela foi feita para comer grama. Então, a gente precisa falar, assim como a gente fala de alimento orgânico, a gente fala de grass-fed beef, ou seja, a carne alimentada por grama. A carne alimentada por grama é saudável. A carne que comeu ração, por exemplo, peixe que vive em tanque e come ração, não é o ideal. Então a gente precisa de se unir para a gente saber o que a gente está comendo, da onde que vem aquilo. Porque não é só o problema da carne que o animal foi tratado com hormônio, mas é também e principalmente o vegetal que foi tratado com transgênico ou que foi tratado com dedetização, né?
Qual a sua opinião sobre o grupo de saúde quântica e qualidade de vida do professor Wallace Lima? A primeira edição, em 2009, foi realizada no Recife, de forma independente, e rendeu ao professor Wallace Lima o prêmio do Instituto de Ciências Não Éticas Avançadas da Califórnia. Eu conheço o Wallace Lima, eu participei desse primeiro congresso aí que ele fez, a Anália e eu vimos algumas das palestras. Eu conheci através desse evento a doutora Rosângela Arndt, ela veio aqui, fez uma palestra aqui no auditório do CE, que a gente conheceu ela a partir do Wallace. Agora, o Wallace, ele tem esse processo de medicina quântica, agora ele é um processo mais comercial, sabe? É um processo de generalização, ele está interessado ali mais nos rendimentos do que na assistência. Não é de se desprezar, vale a pena conhecer, mas eu tenho algumas reservas com o uma outra opção, né? Conhece sobre a agricultura sintrópica do Ernest Gotts, sei lá, da Fazenda Toca? Não conheço. Não conhece? Sugestão: acrescentar em tecnologia a técnica da deve ser reestruturação, ou reestruturação, que está escrito aqui, pensênica, reestruturação pensênica, está errado aqui. Ser ferramenta básica para a saúde consciencial, mesmo sabendo estar nas primeiras elencadas para ressaltar. Ela te mandou um abraço, é a Dani Cris, lá de Belo Horizonte. Ah, tá, que legal. Eu diria o seguinte, o problema da reestruturação é fundamental. Realmente, a gente falou agora há pouco, existem, de mão dupla, consciência, corpo, um influencia o outro. Agora, eu vi o Gonzalez uma vez falando o seguinte, ele conversando com o Kelly, ele perguntou para o Kelly, mas quantos % de um câncer é problema físico? Quantos % é um problema mental? Quantos % é um problema emocional? Aí o Kelly parou, pensou e falou assim, 100% físico, 100% mental, 100% emocional. Depende da situação, depende da pessoa. Seu câncer pode ser puramente físico. Você entrou na nuvem verde lá, intoxicada, você vai pegar um câncer. Você pode criar esse câncer a partir da cabeça. Você pode, então, depende da situação, depende do caso, né? Então, a reestruturação pensênica é realmente fundamental, porque é o mindset que eu falei aqui. Você tem que focar, você tem que mudar. E a gente, quando está muito envolvido com a nossa personalidade, a gente não se dá conta dos nossos traços. Então, esses dias eu não estava percebendo, e alguém me falou, cara, calma aí. Aí que eu vi que eu estava muito agitado. Então, a gente tem esse ponto cego. Quando a gente está em determinado padrão, a gente não perceber aquele padrão. Daí a importância da lucidez, que é consciência da consciência. Você não se identificar com o seu estado mental ali daquele momento, mas você está sempre analisando e avaliando que estado que eu estou e por que eu estou nesse estado, para você não se identificar e você não acabar fazendo alguma besteira, porque aí você entra no automatismo. Lucidez é escolha. Lucidez é escolha. Se você está no automatismo, você não tem escolha. Você simplesmente repete e faz o procedimento sem pensar. Antônio, eu queria que você comentasse nos seus estudos a respeito do azeite de oliva, né, que é comentado que é muito bom para a saúde, e é a questão da banha do coco, que termina sendo um óleo vegetal, né, quando é esquentado, aquecido. A banha ela é gordura saturada, ela não é óleo vegetal, ela é óleo animal. Óleo vegetal que a gente está falando é soja, milho, canola, entendeu? Óleo de algodão, vegetal. Isso daí é óleo vegetal. Agora... Não, a banha do coco vegetal, não é? Do coco. Do coco é vegetal. Sim, vegetal. Do coco. Aí o azeite é um óleo muito também bom. Também de oliva, né? Agora, o problema do azeite é o seguinte, ele não gosta de esquentar. Não pode esquentar de jeito nenhum. Ele altera a estrutura. E outra coisa, não tem azeite no mundo suficiente para tudo que se vende. Ou seja,
grande parte que você está consumindo como azeite é mistura. As pessoas misturam. Daí a importância de saber quem fez, aonde fez, quando fez. Entendeu? Antônio, vamos aqui, depois a gente passa para vocês, tá? Professor Antônio, por que você acha que os voluntários da CCCI, que conhecem a Conscienciologia e deveriam ser neofílicos, são fechados para novas informações, inclusive médicos não admitem os resultados de pesquisas que são confiáveis, mesmo sendo pesquisas que contêm cientificidade? O número da amostra é grande, são evidências científicas e eles tendem a não aceitar. Seja bem-vindo ao clube. Vamos trabalhar com eles, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Professor Antônio, parabéns pelo seu verbete. É o mesmo médico do início que fez uma outra pergunta depois de você, do Golf Break. Professor Antônio, parabéns pelo seu verbete, preenchedor de lacunas profundas da medicina e da nutrição. Em Fatologia, página 20, segunda linha, como funcionam, você já respondeu, os enemas de café e a desintoxicação do fígado, isso você já respondeu, mas ele vai continuar. Por que especificamente enemas? Além dos enemas, o café tomado no dia a dia também tem um papel importante na nossa saúde. Quanto podemos tomar diariamente? Qual é a periodicidade que devemos fazer a desintoxicação do fígado e vesícula biliar? Podemos fazê-la sem auxílio médico na nossa própria casa? Sim, olha, tem que ler o livro do André Moritz, né, para entender todo o processo, porque não vai fazer uma coisa que você não sabe como é que é. Então, agora, eu penso que é tipo quase uma cirurgia, é um processo um pouco radical. Então, a pessoa tem que saber se o caso dela passa por aquela, é indicado para aquilo. Porque é uma coisa um pouco radical. Agora, é para quem tem propensão ou tem cálculos que às vezes não são diagnosticados convenientemente, né? Tanto no fígado quanto na vesícula biliar. E outra coisa, o enema de café, quando a gente está intoxicado, ele ajuda o fígado a filtrar o sangue. Então, eu falei, você piora para poder melhorar. A gordura está acumulada, você começa a queimar a gordura, essa gordura começa a circular. Então, se você faz o enema agiliza que o sangue filtre as toxinas que estão circulando pelo sistema. Ele falou de café. Eu já li pesquisas contraditórias. Uma diz que você deve tomar café mínimo, né? 2 xícaras. Inclusive, um médico de medicina chinesa já me receitou tomar 2 xicrinhas só de café por dia. Outras pesquisas, acho que você não deve tomar nenhuma dose de café, e eu já vi também pesquisas dizendo que todo adolescente deveria tomar 1 xicrinha de café por dia. Antônio, nas suas pesquisas, afinal, o que você já viu a respeito de café? Eu falei agora há pouco, sistema nervoso simpático, parasimpático, equilibrado. O cara que tem o parasimpático, ele pode tomar mais café do que o que tem o simpático, porque ele já está acelerado. Então, depende muito da pessoa. Agora, o café, como você viu aí, para a grande maioria das pessoas, o café é bom, 2, 3 cafezinhos por dia, ele é bom, ele ajuda a memória, ajuda a lucidez, ele acelera. Agora, também não pode ser demais, nem pode ser de menos, tem que ser de acordo com a pessoa. Outra coisa, eu já vi gente aqui falando, não, porque eu não tomo café. Como? Não toma café, tá, mas come açúcar. Muito pior o açúcar do que o café. Olha só. Ou então toma chá. Chá preto tem cafeína, a mesma coisa. Então, um pouco de cafeína não vai prejudicar a pessoa, nem vai criar dependência, nem é vício. O vício pior do que o café é o vício do açúcar. Nós temos 5 minutos ainda. Tem 2 pessoas. Sem açúcar. Tá. Ela pode falar, porque ela não falou ainda. Sem açúcar. Antônio, parabéns pelo verbete. A fatologia dá vários verbetes aqui, então assim, nem vou ousar perguntar aqui sobre a patologia. Mas a questão da água, que eu não vi você mencionar, nas suas pesquisas, o que você fala sobre a água? O que você tem a dizer? Boa pergunta, água. Água é um tema muito interessante. Há pouco tempo eu estive lendo o Gonzalez e a Kelly Brogan, vale a pena conhecer também, falando sobre a importância da água. A água no meio interior, né, e a pessoa nem sente a falta. Então,
Veja, a água é fundamental. Você precisa de ter água para as células se comunicarem, né? Eu lembro lá do Claude Bernard, milieu intérieur, né? O meio interior. A água é fundamental. Mas veja, não é para tomar 2 litros todo dia, todo mundo tomar 2 litros. Não, depende. Tem um que precisa de 2 litros, tem outro que precisa de 1. Então, veja, cada pessoa é diferente. A água é muito importante, mas a água depende de uma série de fatores. Por exemplo, no inverno é uma coisa, no verão é outra coisa. Quando você sua mais, você precisa de mais água. Quando você está no inverno e sua menos, você precisa de menos água. Mas a água é muito importante e uma água boa. O que é água boa para você, Antônio? Porque é um dilema, né? Tem filtros e mais filtros. Filtros e mais filtros, é. Nós temos um lá, Aqua Vitale, eu acho que é o nome da... E é uma água que a gente acha que atende o que a gente precisa. Mas é ilusão a gente achar que tem que ter alto pH ou baixo pH, porque isso não vai fazer diferença. O seu estômago, ele é muito ácido. Ele precisa, quem regula a acidez do sangue é o pâncreas, não é o estômago. Então tomar água um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos alcalina não vai mudar nada, porque vai cair no ambiente ácido. E pelo contrário, muitas das doenças que a gente tem é por falta de acidez. Aí o cara vai tomar omeprazol, ou seja, vai reduzir ainda mais a acidez do estômago, vai piorar. Então, ele devia tomar betaína, ácido hidroclorídrico, aumentar a acidez em vez de reduzir a acidez. Porque você precisa de um ambiente ácido para poder queimar tudo e poder assumir Antônio tem que fazer medicina, Antônio. Você já está meio caminho andado, já dá tempo de fazer ainda. Antônio, só para colocar, e também tem um jeito certo de beber água, né? Que as pessoas às vezes bebem 2 copos de água de uma vez para dar o tal dos 2 litros, né? A água você tem que beber ela aos poucos, que é uma forma do corpo absorver. Então, às vezes você bebe os 2 litros e bebe tudo errado. E não adianta, seu corpo não vai dar tempo de absorver, igual uma água numa enxurrada, né? Se ela vai com muito, o solo não consegue absorver, o nosso corpo é do mesmo jeito. Acorda de manhã, toma 2 litros de água, já tomei meus 2 litros, né? Mais opinião, eu vou pedir para você terminar com essa relação da saúde física com a saúde consciencial. Acho que aí é melhor você fechar do que eu dar mais opiniões aqui. Eu te agradeço o levantamento da bola. Saúde física e saúde consciencial. É isso aí. Eu pensaria que a gente precisa uma dose de abertismo consciencial para poder ter a ideia nova. Mas também a gente precisa de ter o princípio da descrença para poder também, não é, questionar e praticar aquilo que seja válido. Então, a saúde consciencial, ela depende desse equilíbrio do seu abertismo com a sua descrença, para você poder entender e atender às necessidades do seu corpo físico. Pessoal, isso não é nada simples, não é nada fácil, estou fazendo um esforço danado, eu não me sinto no meio do caminho. Comecei aí em 2010, 2011 a estudar esse material. Foi a partir dali que eu acho que eu estou começando a pensar por mim mesmo, porque é quando a gente consegue um corpo de ideias que você trafega dentro dele com um certo equilíbrio, em vez de você ter que recorrer a elementos externos. Não, porque o professor falou. O professor falou. Não, beleza, mas veja, você tem que conjuminar isso dentro do seu micro-universo a ponto de você desenvolver o seu próprio pensamento. Então, a saúde consciencial é você pensar por você, é você ter o seu discernimento, é você ter a sua lucidez, saindo do automatismo, né, e entrando no nível de saúde maior. Autonomia aqui, a Nália lembrou. Eu queria aproveitar para falar do blog. Né, eu estou fazendo um blog, Educação para Autonomia em Saúde. Depois, quem tiver interesse, olha lá para ver o que a gente está fazendo. Então, está ótimo, Antônio. O tempo já se esgotou, a gente poderia continuar conversando, que tem bastante coisa polêmica aqui para discutir. A gente aguarda outros verbetes seus. Você pega algum item aqui que você achou que ainda não foi explorado, ou não foi perguntado aqui pela gente, e que te interessa desenvolver, e vamos nesse caminho aí, vamos continuar discutindo, tá bom? A gente aguarda novos verbetes seus, parabeniza pelo teu verbete, por essa demonstração assim de teática que você tem nesse assunto, né? Que não é só estudo,
a gente vê que você pratica mesmo tudo isso que você fala. Eu que agradeço e peguei o gostinho aqui, vou querer voltar outra vez. Então, a gente quer muito que você volte, a gente precisa disso também. A gente agradece a todos vocês aqui presentes pelas energias, a gente convida vocês, tertulianos e teletertulianos, né, que também nos ajudam aí com as perguntas, a voltarem sempre, todos os dias, de 12h30 a 2h30 da tarde, que são vocês, né, tertulianos e teletertulianos, que movimentam aqui o debate com as perguntas. Claro, óbvio, junto com o verbetógrafo do dia, né? Então, a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. O Sebastião Feitosa, com a palestra, fotopalestra consecutivo da Intercons, e a Maria Amaral, com o concurso Conscienciograma Sem Drama. Bom, boa tarde. Convido a todos para uma atividade gratuita no próximo sábado, dia 5 de dezembro, uma fotopalestra sobre a Austrália e Japão, os intercâmbios internacionais de Leonardo Paludetto, André Lindner e Maria Isabel da Conceição. Será no Auditório Discernimento, às 18 horas. Sábado que vem, dia 5, às 18 horas, uma atividade da Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Obrigado. Boa tarde a todos. A Conscius convida você, teletertuliano, moradores de Foz e do Brasil e de outros países, ao Conscienciograma Sem Drama, curso online que inicia hoje, dia 29 de novembro, que favorece o autoconhecimento através da autopesquisa, pela análise e preenchimento do conscienciograma e suas 2.000 perguntas. Este curso ocorre aos domingos, de 19 às 21 horas, com 4 professores auxiliando nas respostas, no esclarecimento do conscienciograma. Ele tem a duração de 6 meses e o pré-requisito é o curso básico de Conscienciologia, qualquer um dos cursos básicos. Tem início hoje e as aulas do dia 29 de novembro e 6 de dezembro, elas são livres. Você pode entrar no site da Conscius, www.conscius.org.br e acessar sem necessidade de senha ou de login. O telefone para contato, para as inscrições, é o 45 2102 1460, de 14 às 19 horas. Seja bem-vindo ao Conscienciograma Sem Drama, iniciando hoje, domingo. Para amanhã, teremos o verbete Maternidade Amaurótica, especialidade Antimaternologia, e a verbetógrafa Malu Balona. Muito obrigado e boa tarde a todos.